muito grande para a gente saber como que o Renan vai discursar, né? Porque o Renan é essa figura da internet. Aqui, a gente está no nosso canal no YouTube ao vivo, a gente também está na TV, mas por se tratar de YouTube, de internet, a gente percebe que o Renan tem mesmo essa aderência. Toda vez que a gente fala de eleições aqui, e agora a gente fala todos os dias, tem gente falando que vai votar no Renan Santos, que é Renan Santos, muita mensagem. Acho que é isso, né? Faz parte desse ambiente da internet que é onde ele navega super bem. A gente tem dois trechos do Renan Santos falando no sábado, quando ele fez a reoficialização dele como candidato, porque o Renan Santos já tinha feito uma convenção partidária com missão, mas fechada, na outra segunda-feira, quando as convenções começaram a acontecer. E aí, no sábado, agora, ele fez aí realmente um evento aberto, e foi quando a gente conseguiu entender um pouquinho mais do discurso do Renan Santos, literalmente discursando, né, ali na frente das pessoas. Antes disso, preciso chamar o primeiro intervalinho do Acorda Metrópolis para você que está com a gente pela sua Smart TV, mas daqui a pouquinho você volta a se juntar aqui em 2 minutinhos a continuar acompanhando a nossa programação ao vivo. E é isso, a gente também está te perguntando aqui no chat do nosso canal no YouTube, o Metrópolis TV, sobre o Renan Santos. Se a candidatura do Renan Santos pode quebrar essa polarização entre Lula e Bolsonaro. Para 68% da nossa audiência, não. Está no comecinho, tem poucos votos ainda, 44 votos. 68% diz que não. E 32% sim, ele pode quebrar essa polarização. Vamos ver como, inclusive, acontece essa movimentação da nossa audiência votando aqui. Então entra lá no nosso chat, curte a nossa live, se inscreve no nosso canal. Já tem alguns cortes lá para você curtir e compartilhar, também estão nas nossas redes sociais. Mas vota também na nossa enquete. A candidatura de Renan Santos pode quebrar a polarização entre Lula e Bolsonaro? Para a gente saber exatamente como está a sua opinião. Tem o Matheus Pereira aqui elogiando a nossa live. Tem a Letícia que está todo dia com a gente, a Letícia Fernandini. Também tem o Ian. O Hallider também está todo dia aqui com a gente. Ana Maria, o Madureira, o Domingos. Um montão de gente, não dá nem mais, tem tanta gente que não dá nem pra gente falar o nome de todo mundo, mas todo mundo se sinta abraçado aí, a gente gosta muito quando vocês mandam mensagens. Bom, volto aqui a conversar com o Bruno Soler, nosso analista de política que está aqui hoje com a gente, para falar justamente do Renan Santos. Eu prometi 2 trechinhos da fala dele, que são os trechos exatos que o Bruno acabou de comentar, em que ele é extremamente duro, vai ter gente que vai chamar de baixo, falando sobre Lula e Flávio, que são 2 personalidades importantes da política brasileira. O Flávio começa a ganhar esse corpo agora como o candidato ungido por Jair Bolsonaro à presidência para as eleições desse ano. Vamos acompanhar. Essas pessoas que nos negaram ou as que nos traíram, veem agora a gente na seguinte posição. Nós somos a última linha de defesa do Brasil produtivo contra a vitória do pesadelo e da noite petista. E eu sou muito claro sobre isso. Flávio Bolsonaro, o farsante, o fraco, o corrompido. Flávio Bolsonaro, aquele que trocou os milhões na rua pelos milhões na conta. Flávio Bolsonaro não tem chance de vencer Lula no segundo turno, até porque Flávio foi colocado na eleição pelo Lula. Flávio está sendo preparado para ir às eleições pelo Lula e perder para o Lula. Não há energia nos demais candidatos. Nós já estamos em terceiro e subindo. Portanto, o único caminho para que a noite petista continue lá, com a maldita estrela brilhando, o único caminho é a missão. A ideia deles é não comparecer. Há uma operação sendo tocada para não comparecer. O Lula, porque ele tem medo de apanhar de mim e dos demais. O Boulos foi bem claro que eu sou a pessoa que vai obter cortes contra ele. Eu acho isso meio maluco, até porque o Boulos ficou tomando corte do Pablo Marçal, deve ter ficado traumatizado. Mas eu não sou o Pablo Marçal e eu vou debater ideias, eu vou derrotar eles com ideias. Naturalmente vou falar do passado deles, eles vão ter que explicar cada um o seu passado. E o Flávio já não ia de qualquer maneira. O Flávio tinha um problema muito grave, porque ele sabe que ele se comunica muito mal, ele não tem nenhum grande plano a apresentar, ele só tem um sobrenome a apresentar. E
havia, né, houve uma matéria, inclusive da Andressa e do Childers, já alguns meses atrás, mostrando que ele estava se comunicando junto com a equipe dele, com os veículos de imprensa, avisando, olha, se o Renan for eu não vou, tem como tirar o Renan do debate? Como os veículos de imprensa, de maneira bem democrática, mantiveram o convite a mim, ele não tinha nada a fazer além de aguardar, junto com o Lula, uma saída. E eles conseguiram a saída deles. Por enquanto, o que se espera, no geral, é que ambos não compareçam nos 2 primeiros debates. Eu lamento muito, eu gostaria que eles fossem. Já até avisei, olha, se precisar, a gente... eu não bato neles, para eles não ficarem tão assustados, até me comprometo, porque é tão fácil derrotar ambos, que eu posso jogar no fácil com eles, eu prometo não bater tanto. O Flávio tá achando que eu vou morder ele. Calma, Flávio, tá tudo tranquilo. Vem que, só de mostrar que eles não têm ideias, eu já ganho deles. Então eu tô bem tranquilo, eles não precisavam ter tanto medo. Tá confiante o Renan Santos, o Bruno. O debate é um momento muito tenso. É no debate que a gente vê se os candidatos todos estão preparados para se comunicarem entre si. Porque com a população, com o eleitorado na rua, é difícil. É preciso ter carisma, né? Que senão fica aquela coisa forçada, ridícula até. Precisa. Não é fácil, não. Mas dentro de um debate, com câmera, luz, Brasil inteiro observando, e um enfrentamento direto, eles ficam muito próximos ali. E o Renan é uma figura que não participou de debates, né? E deve participar de debates com figuras experimentadas no quesito debate. Inclusive, Caiado, de repente, pode ter uma renovação do debate que foi ruim para ele em 89 contra o presidente Lula. Mas esse primeiro tem já essa expectativa de que Lula não vai, porque é no dia do lançamento da campanha de todos, mas que o presidente Lula vai fazer aquele evento que a Marília já contou pra gente. E também o Lula não indo já ajuda o Flávio a ter uma desculpa de não ir também, né? É uma coisa que a gente já viu em 22, que a gente viu em 18. Em 18 porque o ex-presidente Jair Bolsonaro levou uma facada, então ele deixou mesmo de comparecer. Antes mesmo já tinha dito que não iria aos debates. E em 22 teve toda aquela coisa do Lula com o presidente, então presidente Bolsonaro, o Bruno. Mas o Renan está muito confiante, está achando que vai tirar de letra. E mais uma observação, o Flávio Bolsonaro, de tudo que a gente já viu, o Flávio não vai bem em debate, né? Desmaiou num debate para a prefeitura no Rio de Janeiro. Então, realmente, são cenários curiosos que a gente vai começar a ver a partir do dia 16 de agosto. Não, é impressionante, né? Porque a gente... Bom, o Renan Santos, para ele, seria uma coroação, né? Ele poder enfrentar os 2 adversários que ele escolheu já como missão, né? Até usando o nome do partido dele, e desse enfrentamento. Ele vai para cima dos 2, a ideia dele é se mostrar o antipolarização, né? Ele está polarizando com a polarização, né? Basicamente isso. O trabalho dele inclusive até o jingle, né, lançado agora, falando sobre a vingança do povo, né? Uma coisa meio de, olha, viemos libertar as pessoas e eu sou o caminho para essa libertação. É assim que ele tem se colocado o tempo todo. Agora, para o Lula, do ponto de vista estratégico, evidentemente que para ele ir para um debate, ele vai lá para dar a cara a tapa e vai apanhar de todos os adversários, né? Não tenha dúvida. Todo mundo quer polarizar com o incumbente, né? Com quem está ali no cargo. Então, é natural para ele que faça isso. Para o Flávio Bolsonaro, não tendo o Lula, arruma-se uma desculpa e ele não fica disputando só com o eleitorado da direita, né? Que é o medo dele, é perder votos dentro do seu campo. Então, quando ele não vai, ele deixa também esse espaço para que fiquem lá os menores, hoje numericamente nas pesquisas, debatendo, e ele razoavelmente preservado, até porque a não presença dele também deve fazer com que caia um pouco da audiência do debate, porque há um clamor das pessoas para verem Flávio Bolsonaro e Lula também debatendo, que são os 2 nomes mais conhecidos, né? Do ponto de vista estratégico, é completamente entendível o que as campanhas estão definindo. Agora, do ponto de vista democrático, é muito ruim para o Brasil, né? Você trouxe aqui 89, logo na primeira
eleição pós-redemocratização, o ápice da campanha eram os debates, né? Porque as pessoas querem ouvir o que alguém quer representá-las, quer tocar o país, se recusar a ir debater com seus adversários, me parece uma coisa que não orna, né? com quem se diz democrático, né? A democracia exige esse tipo de enfrentamento, esse tipo de compromisso, inclusive, com a população, para que se possa entender o que cada um vai representar nesse processo. Você ficar só falando em ambientes controlados não me parece ser um compromisso com o contraditório, que é uma das grandes forças da democracia, né? Além de ser muito difícil de você conseguir furar a bolha, né? O Renan Santos, ele vai precisar construir a bolha dele, né? Normal. Ele já tem ali um contexto de MBL e tudo mais, mas ele precisa conversar realmente com todo mundo. E Lula e Flávio, Bruno, precisam conquistar votos de gente aí que é uma parcela muito grande de indecisa, que está ali, será que vou, será que não? Às vezes não vai nem votar, não vai nem até a urna eletrônica. Então também é isso, né? O momento do debate é falar com todo mundo. Às vezes a pessoa está ali um pouco distraída, ouve uma opinião que acha interessante, tem uma, talvez, impressão muito forte ali como Flávio e Lula estão muito dentro de espectros muito opostos, né? Talvez possam se surpreender com alguma opinião que vai mais ali no centro. Falar, peraí, talvez não seja tão radical assim como eu imagino. O debate é muito também sobre isso, né? Para uma possibilidade de furar um pouquinho a bolha tão polarizada, né, desses dois principais que estão realmente em lados bastante opostos. É isso, não. Além de tudo, né, é a questão do compromisso democrático, né? A gente não está falando que são pessoas que estão sendo cogitadas ou para ser síndico de um prédio, né? Até para síndico de prédio, às vezes você tem debate dentro do condomínio, né? A gente está falando da presidência da República, né? E me parece que isso virou aqui no Brasil uma coisa meio normal. Ah, não vou nos debates, não sei o quê. No resto do mundo isso é muito condenado, né? O debate é um momento fundamental, é um momento de você colocar quem está querendo ocupar a cadeira principal do país frente a frente, né? Para você entender, ver aonde que eles discordam, aonde que eles concordam. Não é só para ataque, né? É que virou uma espetacularização, esse negócio, vou lá para atacar, vou lá para fazer o corte para a rede social, que é tudo que, na verdade, até o Renan nem precisa, né? Porque o Renan já está na rede social. Exato. O Renan precisa conversar com um público que não está na rede social. O negócio dele é ir para o debate para tentar se mostrar mais amplo, mais possível de ser um presidente da República, né? Agora, é lamentável. Eu espero, né, aí como brasileiro, que as candidaturas, por mais que a gente entenda a estratégia que tem aí por trás, mas que elas entendam que debate não é só uma questão de estratégia, é uma questão de compromisso democrático. E ou a gente tem ou a gente não tem. Né? Esse é o problema. Exatamente. Eu preciso chamar mais um intervalinho para o pessoal que está com a gente pela Smart TV, em casa, no trabalho. Em 2 minutinhos você já está de volta a acompanhar toda a nossa programação ao vivo aqui. E eu continuo com o Bruno. A gente falou de Renan Santos, falou bastante ali da convenção regional, distrital do